Se você tem o objetivo de passar num concurso público, na prova teórica, ou se você prestou essa prova para soldado que a gente teve aqui no dia 16 de fevereiro e não passou, não teve um rendimento esperado, esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Por aqui, treinador José Antônio. Eu estou aqui com os dois psicólogos chefes do PG Concursos e a gente vai conversar sobre o seguinte tema: rendimento, estudo, procrastinação e os desafios da nossa vida moderna para o estudo mesmo, para o rendimento dos concursos públicos, porque tá difícil, não tá? Vou pedir para eles se apresentarem, que aí a gente já vai bater um papo já, por favor. Pessoal, prazer, eu me chamo Leandro, eu sou um dos psicólogos aqui do curso. Estou nessa área de desenvolvimento aí há 9 anos. E hoje a gente vai falar um pouco, explicar um pouco também qual o olhar que a psicologia tem com respeito a essa dificuldade que as pessoas, né, da nova geração têm no sentido de estudo, no sentido de concentração. Então, como que a psicologia tem um olhar sobre isso? Beleza? Pessoal, tudo bem com você? Eu sou o psicólogo Lucas, aqui também do PG Concursos. Estou aí nessa área já tem uns 6 anos, possivelmente. E a gente está aí junto com vocês, a gente vai desbravar essa situação, que é essa ansiedade pelo concurso, para as etapas, para toda essa situação da escrita. Então, acompanha a gente que vai dar tudo certo. E só para situar quem está assistindo a gente, os concursos eles são escalonados em fases. Sim. Então a gente vai ter a grande maioria que vai passar pela fase escrita, e a fase escrita ela vai avaliar seus conhecimentos em determinada área. Cada concurso tem o seu edital. Então o primeiro desafio que a gente tem, trabalhando com concursos policiais, é fazer a pessoa ler o edital. Sim. Passando pela fase escrita, ela vai ter a fase de teste físico, de teste psicológico e uma fase médica ou de avaliação aí da investigação social. Vamos lá. No mundo de hoje, okay, esse mundo do streaming, do on demand, assim, que a pessoa vai passando conteúdo, diversos conteúdos. Hoje dizem que a gente tem mais informação pelo celular do que o presidente americano tinha na década de 90. Sim. Como que faz para convencer essa galera a focar, ou até o que a psicologia tem que explica essa situação, esse fenômeno, vai? O excesso de estímulo mental que as pessoas têm hoje, através do celular, através da internet como um todo, vai gerar um processo que a gente costuma trazer, que são a ansiedade, que é a característica mais evidente. Até Augusto Cury fala sobre o mal do século. Justamente porque você recebe muita informação em muito pouco tempo e a mente ela não consegue, de fato, absorver toda aquela informação de uma única vez. Você pode ver que tem pessoas que... Qual é o grande problema? A gente vai falar de foco. Ela vai absorvendo, lê um pouco aqui, aí ela tá tentando estudar, mas aí ela para olhar a mensagem no celular, aí ela para ver algo na televisão. Enfim, toda essa informação ao mesmo tempo vai impedir a mente de puxar essa informação para ela. E uma das grandes dificuldades dessa geração tem sido isso. O acúmulo ou excesso de informação que chega de uma única vez, muito rápido. Você sente uma diferença do aluno que vocês cuidavam 9 anos atrás pro aluno de agora? Dá para sentir? Sim, muita diferença. Tem a diferença da situação que você tem que estar sempre procurando estimular aquele aluno, porque perde o foco muito rápido. Precisa sempre de alguma coisa como se fosse um start para dar um gatilho de querer aprender. A gente usa até o exemplo das séries, de filmes. Quantas vezes você assistiu um filme inteiro? Ou você vai pausando esse filme e demora 3, 4 dias para terminar um filme. Ou você vai assistir uma série, você procura uma série que tem episódios de 15, 20 minutos. Por quê? O seu cérebro já não tá mais se acostumando a ficar atento àquele momento e perde o foco. E vai indo. E no processo de estudo é a mesma coisa, tanto no psicológico quanto na escrita. E essa geração também tem uma questão. Vocês recebem muita informação em pouco tempo. Qual é a ideia? A pessoa ela quer absorver tudo aquilo, só que ela não entende que informação leva também tempo para ser absorvida. Você não adquire o conteúdo e já absorve aquilo logo de imediato. Às vezes você precisa rever aquele conteúdo, reestudar. Estratégia de retenção, né? Exato. Que combina muito com o exercício físico, porque não basta você fazer uma corrida. Você vai ter que fazer diversas séries, diversas sessões de treinamento específicas para aquele tema, para conseguir uma hipertrofia, para conseguir a diminuição de um pace, que é o ritmo. Então eu sinto isso daí também no treinamento físico, porque o que a pessoa faz? Ela deixa pra última hora. Então ela fala assim, agora eu preciso subir barra. Só que pro teu corpo criar as características, as capacidades físicas de força, de velocidade, de potência, demanda um tempo. Até o descanso faz parte do treinamento e a pessoa não tem tempo nem pra descansar e acaba não evoluindo. Então se combina, né? A mente e corpo, eles têm um tempo de maturação. Que é o que a gente fala desse condicionar o corpo. Assim como você condiciona o corpo a um exercício, a mente ela
ela precisa também ser condicionada. E por isso ela vai levar um certo tempo para se condicionar. Ah, eu tenho muita dificuldade lá com matemática, que é o que muitos fazem. Tem dificuldade com matemática, aí pega um dia antes, quer estudar 12 horas o conteúdo de matemática. Cara, você pode estudar ali, mas só que você não vai. Das 12 horas, você não vai conseguir absorver com E qualidade. é o que a gente fala em concursos também das horas líquidas, né? Porque tem um momento que você tá sentado à frente do computador ou tá com o seu caderno e você não tá estudando. Eita, Sim. Além das distrações de celular, do mundo moderno, a tua mente buga, né? porque ela entra em estafa mental, que é o que a gente fala. Aquela fadiga, sabe quando o olho vai ficando, vai meio que, você fala, meu olho tá ardendo, Tá ficando nossa, turva a tá visão. ficando turva a visão, por quê? É o start que a mente começa a trazer para a pessoa de que, olha, você chegou no estafa mental, no limite. Se eu continuar lendo, eu vou ler, mas acabou, já chegou no limite, não vou conseguir absorver mais nada, porque o cérebro já está em estafa mental. Uma coisa que a gente pode observar também é que vai chegando próximo da prova, vão divulgando apostilas, mapas mentais, flashcards, tudo para tentar encurtar o processo de aprendizagem. Sim. E aí que tá a armadilha. Sim. Porque a pessoa ela não tem uma base, por exemplo, para quem já tem uma base, uma boa base do ensino médio, que não é o caso da maioria das pessoas, muitos já deixaram de estudar há muito tempo. Então, para quem tem uma boa base, aí seriam gatilhos de memória. Sim. Mas para quem não tem a base, foi o que você falou da maturação. Seu conhecimento sequer está materializado, está sedimentado. Vamos Sim. falar em sedimentação. Como que eu vou ter um resumo de algo que eu não, nem sei como eu Exatamente. cheguei Sem até lá? contar que você está estudando baseado no que alguém disse que é importante. É. Exato. Então, o que a gente vê também é que, por vezes, eu não vou falar essa geração, porque parece até uma questão de justiça, mas na atualidade, as pessoas buscam atalhos de caminhos desconhecidos. Sim. Sim. A mesma coisa, pô, já sei o caminho daqui para lá. Se eu já sei o caminho, um atalho pode ser considerado um atalho, Pode. porque eu conheço. Um processo longo eu já conheço, aí eu vou buscar um Exato, exato. Se eu nem sei pelo processo longo, eu fico perdido. Que é o que a gente sentiu acompanhando com os alunos, a gente que está envolvido nesse processo de concurso público, de pessoas que muito querem, pouco fazem. Sim. E aí acabam não conseguindo guardar, amadurecer em si aquela vontade que a gente também tem que levar em consideração, que é um concurso estabelecido por fases. Tudo que a gente está falando aqui vale para todas as fases. Sim. Porque a fase psicológica, você não tem que acertar um teste. Não. Você tem que estar enquadrado numa condição. Não é isso, né? Explica pra Sim. gente como é que funciona essa parte do psicológico, que muita gente tem dúvida também, né? Diferente, né, do processo da escrita que você passa por um teste, uma prova, você vai fazer sim uma avaliação, mas o intuito da fase psicológica vai ser feito um mapa mental, a gente usa até o termo mapeamento mental da pessoa, um mapeamento da personalidade, e aí essa personalidade, quanto ela está enquadrada dentro do perfil que a Polícia Militar entende ou para atuação. Então, tem as características necessárias para atuar naquela função. É isso que essa avaliação, esse mapeamento que a fase psicológica traz para a psicologia, né? Eu tenho uma pergunta, então, vamos lá. Eu tenho um aluno que ele não faz barra, ele treina comigo e ele passa a ter a capacidade de força que o permite subir a barra. Então eu não ensinei a barra para ele, mesmo porque a barra não era um segredo, tá lá no edital. Sim. Você acredita então que a pessoa com o tratamento correto, com a abordagem correta, ela pode adquirir as qualidades para o cargo? Ela pode ser preparada para o cargo? Porque isso é diferente de decorar teste. Sim. Ela está se conhecendo, ela está passando por porque as pessoas tendem, elas podem melhorar, né? Senão, Com certeza. é possível esse tipo de mudança de comportamento, mas assim, de dentro para fora. Não para mostrar para avaliador, mas para se tornar um ser humano melhor. Com certeza. Porque você tem uma característica inata sua. Você já tem uma propensão a ter um tipo de comportamento. Só que às vezes você nem se reconhece naquele comportamento. E aí quando você é capacitado, você enxerga, fala assim, consigo fazer essa situação. Eu achava que eu sendo policial, eu não poderia fazer isso. Mas agora, com todo o acompanhamento psicológico de pessoas preparadas para aquilo, eu percebo que eu tenho potência para fazer isso.
E eu consigo me dimensionar tanto para o avaliador como para minha própria vida. Porque senão seria um jogo de sorte, né? Esse É, pode, esse não pode. é, Não é o caso, né? não é o caso. E eu sempre explico para os candidatos que a psicologia é a ciência que busca pela mudança do ser humano. Nós sempre vamos acreditar que as pessoas são mutáveis, elas podem se tornar melhor ou pior, depende da escolha delas. Entendi. E onde isso fica muito claro? Quando um candidato ele reprova na fase psicológica, diferente do que muitos pensam, poxa, mas eu reprovei porque eu não sou louco. A reprovação não tem nada a ver com uma pessoa ter uma patologia. Até porque quando uma pessoa ela é patológica, realmente ela não cabe no cargo. Exato. Quando ela reprova, a própria polícia militar permite o quê? Que ela tente novamente, e de novo, quantas vezes ela puder, até chegar ao limite. Assim, não teria uma chancela de você reprovou em tal ano e você está bloqueado daquele concurso. Né? Se fosse Entendi. questionar. Então o próprio sistema entende que pode haver um desenvolvimento. Isso. Um amadurecimento, por exemplo. Hoje, Controle no de final- impulsividade. Eu não sei se isso cai, porque não é do... A pessoa foi identificada lá que tem uma característica elevada como a impulsividade ou a ansiedade. Se entende que, se essa pessoa desenvolver isso, trabalhar isso, ela pode retornar num próximo concurso e essa impulsividade, essa ansiedade, ela está controlada, ou seja, houve uma mudança. Por que não contratar esse candidato dessa vez, se ele mudou? Então é isso que eles vão avaliar. De um concurso para o outro, houve mudança nesse período de tempo em que essa pessoa foi reprovada? Ou ela continua sendo a mesma? Entendi. Porque eu não sou a mesma pessoa de quando eu tinha 18 anos. Exato, seria Então, até uma injustiça. Seria né? uma injustiça. Então, a pessoa foi lá, prestou um concurso com 18 anos, reprovou e por cargas da situação da vida foi prestar o próximo com 25. Eu não posso colocar aquele parâmetro de avaliação de 6, 7 anos atrás agora. E vamos lá, vamos supor, uma dica pra galera aqui. Eu não sou muito favorável a esse termo dica, porque é isso que fica buscando e não estuda. Mas vamos lá, uma recomendação profissional. Mandei ver agora, vai. Uma recomendação profissional para aquele que quer passar no próximo concurso. Ele não tem escolha. Eu tenho alguns paradigmas inseridos aqui, mas o que vocês, como psicólogos, podem falar assim, ó, você precisa seguir este caminho que você vai ter sucesso no seu próximo concurso. Primeiro fator que é importante para você conseguir: foco. E o que é foco? Você precisa entender o que é prioridade. Então, é claro que tem coisas que, num primeiro momento, a gente tem uma tendência a só querer fazer aquilo que inicialmente é prazeroso, entende? Então, é claro que é muito mais prazeroso ficar aqui, olhando, sei lá, o celular, do que eu ter que estudar uma matéria que me dificulta, ou ter que assistir uma aula. Que te ou desafia até, né? Que é chato. Isso que eu quero falar, que é chato. Só que, se você quiser superar aquilo, você precisa ter foco e insistir. Não, isso é chato, mas, cara, é justamente pela dificuldade que eu tenho nisso que eu preciso insistir mais em fazer isso aqui. Eu tenho muita dificuldade com a barra, eu tenho muita dificuldade em fazer, sei lá, flexão. Então é justamente esse exercício que eu vou ter que insistir mais. Criança faz o que quer, o adulto faz o que tem que ser feito. Né? Isso mesmo. É difícil ficar batendo em motivação, mas são frases que trazem a realidade pra gente. Então, o que você fala é que a pessoa tem que fazer esse ajuste de foco. Isso. Saber que a trilha que ela precisa ir, independente. É pra estudar química, pessoal. Química. Não, eu era bom em química com 17 anos, mas olha, esse negócio de cadeia carbônica até marcou, me dá gatilhos. Vou precisar fazer um tratamento. E você, o que você falaria pra pessoa assim, ó? Depois desse vídeo, ela vai olhar, ela vai falar assim, ó, eu quero esse cargo. Ou eu quero ser da Polícia Municipal, ou eu quero ser da Polícia Estadual, quero ser das Forças Armadas. O que você falaria pra essa pessoa? Primeiramente, que ela tem que estar bem estabelecida com o que ela quer. Não adianta eu ir me preparar faltando 2 meses para esse concurso acontecer. Eu já tenho que me preparar antes. Eu quero esse cargo, eu quero essa posição, eu quero esse futuro para minha vida. Então eu já vou me dimensionar. O que eu tô fazendo que eu posso já começar a encaixar minimamente esse estudo? Não dá para eu focar 100% no estudo, porque eu tenho família, tenho outras situações. Mas já começa se preparando. Já saiba, que nem o Leandro falou, eu tenho dificuldade em português, eu já vou começar a procurar algo que faça me desenvolver nessa área. Eu tô com dificuldade no TAF, que já é uma etapa à frente da escrita. Eu já vou procurar um auxílio para isso. Eu não vou esperar eu passar no concurso, na escrita, para depois eu me preocupar com o TAF.
Exato. Tirar aquela motivação por urgência. Dar a motivação pelo conteúdo mesmo. Falando uma frase até que meus pais falavam muito isso daí, que você não é o Juscelino Kubitschek que você vai fazer 50 anos em 5. Você tem que já se preparar antes. Se você não se prepara antes, vai ter alguém que tá se preparando antes que você e vai passar. Porque o concurso público nada mais é, ele é muito democrático. Eu tava conversando com meu cunhado ontem, e até a gente tava falando com uma outra pessoa que tá em dúvida, se vai ou se não vai. Falei, olha, você em dúvida agora, já tem alguém estudando. Com Então ela já tá mais próxima do cargo, pra começar. E o concurso público, você não tem que ser bom, você tem que ser o melhor. Porque daquela, você pode pegar a mesma pontuação em anos diferentes, um entrou, o outro não entrou. Um pegou classificação, o outro não. Então, daquele certame, daquele grupo de pessoas os quais você não conhece, você tem que ser o melhor. Sim. Então, você não pode se limitar em fazer o teu básico, porque o teu básico, o teu mínimo, pode não ser suficiente. Sim. E tem um adendo, eu acho que, não sei se colabora com esse pensamento, tem muitas pessoas que a gente vê que falam assim, fiz o curso para escrita, me preparei para escrita e passei, fui em outras etapas, reprovei no psicológico. Não vou estudar para escrita, porque é um conteúdo de... Vai dar errado, mano. Vai dar errado, porque as coisas mudam. Que nem a gente falou. O José falou assim, a química que eu aprendi com 16 anos, tá aí. Tá um pouco, mas não tá fresca. Ah, não. Você manda fazer um ciclo de crepes aqui, eu choro. Eu só lembro dos nomes, viu, pessoal? Isso porque... Aí, tá vendo, Guilherme? Você podia ter dado uma ajuda pra gente, já ia dar uma pilada aqui, falar com os termos mais técnicos. Mas vamos lá. Agora, não é nem pra finalizar. Mas eu quero assim, da psicologia, vocês acham que um acompanhamento durante a fase da escrita ajuda no rendimento? Com certeza. 100%. Por quê? O combustível para tudo é o mental. Então, assim, você vai estudar, se mentalmente você não tiver legal, acreditando nesse potencial, você não consegue ter essa motivação. A gente tem que parar de achar que a motivação tem que vir só externa, do outro. Quando o outro me motiva, eu faço. Eu sempre falo para os alunos, você precisa ter a prática da automotivação. A vontade tem que vir de você. Se você tiver um apoio externo, legal, ótimo. Mas se você não tiver esse apoio, cara, você vai para cima do mesmo jeito, porque vem de você. Então, seja para estudar, seja para treinar, seja para a própria fase psicológica, é a sua mente. O combustível para isso vai vir da mente. Então, quando você começa a fazer um acompanhamento, trabalhando justamente o seu mental, no sentido de quais as crenças, muitas vezes, que você carrega, que faz com que você fique desmotivado, que faz com que você, procrastine as ações, que faz com que você tenha uma insegurança na hora de realizar ali uma avaliação. Se você começa a trabalhar essas crenças, que é o que a gente chama na TCC de pensamentos negativos, você consegue lidar melhor com isso. Na TCC. TCC é uma abordagem da psicologia, né? Então, terapia cognitiva comportamental, onde ela acredita que o seu pensamento, ele te move, seja para uma ação positiva ou negativa. Depende do que você está pensando naquele momento. Quando você trabalha a força do pensamento, você consegue ter ações positivas e aqueles pensamentos que te travam, que te geram insegurança, você consegue quebrar aquilo. Então, se eu começo desanimado, a tendência é já querer parar. Isso. Então, até esse controle da vontade. Você notar o momento que você está desanimando. Sim. Quando você tem uma força, essa automotivação, você consegue reconhecer. Opa, tô chegando num limite aqui que não é legal. Tenho que mudar meu pensamento, tenho que mudar meu modo de agir. O que tá acontecendo, o que tá implicando. Então, o apoio psicológico nesse setor facilitaria bastante na questão da escrita também, porque a pessoa vai começar a entender. Esse apoio psicológico, a gente conseguiria montar alguma aula para os nossos alunos do PG Concursos para entender o processo que eles passaram até essa prova e nessa aula ajudá-los tanto no teste físico, tanto com quem ficou pelo caminho? Daria? Sim, porque nós temos... Vocês topam fazer isso aí, ó? A gente não combinamos nada, hein, meu? Guilherme, isso aí já tá gravado, né? Pelo amor de Deus, ele vai fazer o apagar, não. Não, tranquilo. Até porque, como a gente tá falando, nós temos dentro da psicologia técnicas que justamente específicas para trabalhar o pensamento. Então tá marcado, ó. Vocês podem colocar nos comentários aqui que vocês vão
querer, o aluno PG concurso já vai estar liberado esse acesso. Sim. E aí a gente faz, depois os técnicos aqui são vocês, professores, vocês vão combinar se é pelo Zoom, se a gente monta uma masterclass, algo do tipo, pra ver essa galera vencer. Sim. E quem não for aluno PG, a gente vê o que faz, Vocês vê não o que a dona Luciana autoriza, aí já não é com a gente, né, meu? Aí Aqui só a faz. gente só obedece, né, meu? Pensa numa mulher brava. Vocês podem cortar, viu? Só pra... Não. Pessoal, para não ficar o papo mais extenso, porque se você tem aí o sonho de uma carreira pública, de um concurso público, esse vídeo é o suficiente. Pode sair do Instagram, pode sair do YouTube, pega a matéria e estuda, tá? É uma coisa que foi falado aqui, é que tem técnica. Então não é só a gente falando, esse vídeo aqui não é taxativo, para depois desse vídeo você vai vencer. Não, depende de muito mais coisas. Porque é o que a gente fala, esse excesso de dopamina, né? Então você tem que ficar assistindo o vídeo toda hora para se motivar. Já pega o vídeo dos caras tirando, ladrão tomando invertida. Não. Você precisa, já escolheu, já traçou isso daí. Agora o que você precisa? Apoio técnico profissional. A dica aqui já acabou. Sim. Então, tá indo na fase escrita? Buscar um bom acompanhamento pedagógico, porque tem uma galera também, com essa viralização pós-pandemia, de Hotmart, Eduz, outras marcas, o pessoal lá, todo mundo virou mentor, professor e ficou milionário vendendo o curso. Sim. Mas, quantos são formados em pedagogia? Quantos são formados naquela área que eles estão te ensinando, ou eles estão replicando dicas e colocando numa plataforma? É isso que a galera tem que tomar cuidado. Que a gente faz uma certa análise pedagógica também, diversos mapas mentais que não vão para lugar nenhum. Era mais fácil você pegar o texto seco da lei e analisar do que é quadradinho pra cá, é flechinha pra lá, você segue a flecha, não volta pro quadrado. É ruim o material, é ruim. E aí você vai fazer um simulado, você não entende. Por quê? Depende. O que a gente tem que ver também é que depende das bancas, pessoal. Concurso público é técnica. A banca, ela é mais argumentativa ou ela é mais discursiva? Isso daí você vai precisar saber. Porque você pega uma banca argumentativa como a FGV. Você decorar data, parabéns, filhão. Não vale pra nada. Nem pra quiz do show do milhão. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Vai escolher um caminho? Escolham pela técnica. Mesma coisa profissionais de educação física. Que a gente, eu que trabalho com TAF, eu posso dizer, tem muita dica. Aí você vai ver o aluno fazendo prancha com uma prova de remador, que é uma prova de explosão. Ele trabalha na estabilização. Trabalhar a estabilização é bom? É, mas em que momento? Quanto tempo? Sim. Por que eu devo fazer? Então é isso, pessoal. Sai caro uma reprovação. Sim. Porque você tem que pegar, você tem que pegar todo um ciclo de edital para aguardar o próximo. E enquanto você estiver estudando, aquele camarada que se prepara bem já tá ganhando. Já tá na carreira, já tá contando aí pra vida dele, pra vida profissional dele. Então esse apontamento final é aquilo. Muito psicólogo também, que sequer é registrado no conselho, e aí você não sabe se é psicólogo, e é perigoso. Porque se ele não está registrado, se ele não tem CRP, não é psicólogo. Não é porque a pessoa fala uma ou outra coisa, né? Que buscada, bonitinha, que é E psicólogo. você deixar o cara assim, ou uma mulher entrar na sua cabeça, meu irmão, é perigoso. Sim. Então vamos tomar cuidado aí, porque fala da vida de vocês, filho. Não é a gente tá aqui, a gente é ferramenta pra auxiliar vocês entram na mente dos outros, é louco. Aí te guia pro caminho errado, você tá lascado. Então tá firmado o compromisso. Os alunos do PG Concursos, tanto os que passaram para a próxima fase, aí vão ter a redação corrigida, já venceram. A gente já vai entrar com esse suporte para até para manutenção da motivação, para o entendimento, para um trabalho mais interno. E aqueles, e você também que não prestou, mas que vai prestar o concurso, é interessante já dar o pontapé inicial devidamente preparado. Então, cuidar de dentro para fora é uma carreira. São carreiras, né? As carreiras policiais, elas demandam muito para você entrar, mas também para se manter. Sim. Cuidar da mente e do corpo é essencial. Então, não tinha como ser mais oportuno esse nosso bate-papo aqui. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês também tenham gostado. Vamos produzir mais conteúdo desse aí, pessoal. Com certeza. A gente vai ter muito mais conteúdo aí, porque nosso objetivo é esse, gente. Ajudar vocês de forma profissional a encontrar, né? Chegar no propósito de vocês. Desenvolver os próximos profissionais de segurança pública. Olha, desenvolver quem vai nos defender. Isso daí, uma meta melhor que essa, acho que pra gente não tem motivação melhor.
Então a gente vai ficando por aqui. Pessoal, entrem em contato com o PG Concursos. Cobrem a dona Luciana sobre a Masterclass. Agora vou ter que aprovar. Agora. Tem que fazer um orçamento. Aí cobrem a dona Luciana sobre a nossa Masterclass de desenvolvimento humano. A gente pode chamar assim? Sim. É porque o Leandro, eu uso os termos, bicho, e depois ele me dá bronca. Então eu já perguntei, como isso aqui é um bate-papo descontraído, Vai que, né? devia ter sido ao vivo, rapaz, porque aí ele não ficava me cortando, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, parabéns pela escolha e bora defender esse povo aí que eles estão precisando de gente boa com vocês. Pessoal, obrigado. Até mais, pessoal. Tamo junto. Até mais. Bora vencer. Bora vencer. Bora você.